Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista da Itapiruna. Criei esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de esperança, de salvação, de instrução, consolo e também de encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título O Poder de Limpar e está baseada na passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16, que passamos a ler agora. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá de testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. As seções de produtos de limpeza doméstica e de higiene pessoal nos supermercados abrangem várias prateleiras, muitas prateleiras e até vários corredores. Então, podemos limpar muito bem nosso lar, nossas casas e nossos corpos. Mas só Jesus pode limpar os nossos corações. É sobre isso que nós queremos falar. O poder que Jesus tem de limpar os nossos corações. E aqui nessa passagem, nós aprendemos, em primeiro lugar, que este poder precisa ser reconhecido e confessado. Isso está no versículo 12, quando aquele homem leproso, o texto diz que ele estava coberto de lepra, então ele prostrou-se diante de Jesus com o rosto em terra e suplicou, pediu para ser curado, mas pediu de maneira suplicante, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Então, em primeiro lugar, ele se reconheceu como realmente um homem coberto de lepra. Em segundo lugar, ele reconheceu que só Jesus podia curá-lo dessa doença. Em terceiro lugar, ele se humilhou diante de Jesus e pediu para ser curado. Ele confessou que Jesus podia curá-lo. O poder que Jesus tem de limpar o coração precisa ser reconhecido e confessado. O primeiro passo para que os nossos corações sejam limpos por Jesus é este: reconhecer o seu poder de nos limpar, confessar esse poder. Isto implica, naturalmente, em reconhecer que nós precisamos ser limpos.
O homem, o ser humano, foi contaminado pelo pecado, foi depravado pelo pecado. Sua personalidade, seu caráter, seu comportamento, tudo que ele tudo que ele é e tem, foi infelizmente contaminado, deturpado, foi vilipendiado pelo pecado. O pecado é uma mancha terrível na vida do ser humano e que só Jesus, só o sangue de Jesus Cristo pode nos limpar. É o que diz a palavra de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está lá na primeira carta de João. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que este poder de Jesus de limpar o nosso coração precisa não somente ser reconhecido e confessado, ele precisa ser experimentado. Experimentar o poder de Jesus é algo pessoal, íntimo, e que só pode acontecer no coração. Experimentar o poder de Jesus é crer que ele pode não somente reconhecer e confessar o seu poder, mas crer de todo o coração. O apóstolo Paulo diz: se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Experimentar significa ter uma experiência pessoal com Jesus. Jesus estendeu a mão, diz aqui no verso 13, e tocou aquele homem. Interessante esse gesto de Jesus de estender a mão e tocar aquele homem. O leproso era considerado uma pessoa imunda, um ser imundo, que tinha que ficar afastado da sociedade, do convívio, até da sua família. Os leprosos viviam fora dos povoados, em grupos, porque não havia nenhum problema de um leproso contaminar o outro, mas havia problema de contaminar os sãos. E foi assim, por exemplo, que Jesus, se aproximando de uma cidade, ele encontrou 10 leprosos e os curou todos de uma vez só. Eles estavam fora do povoado, afastados do convívio humano. O leproso, então, não podia ter contato com alguém que estava limpo. E alguém que quisesse permanecer limpo também não podia ter contato com o leproso. Mas Jesus tocou aquele homem, o que contrariava totalmente os preceitos religiosos judaicos. Tocar um homem contaminado pela lepra era um terrível pecado. Mas acontece que Jesus pode nos tocar à vontade, que nunca nós vamos contaminá-lo, porque Jesus é puro. Jesus é completamente puro. Jesus é santo, é perfeitamente santo. E quando nós somos tocados por ele, nós somos tocados pela sua santidade, pelo seu poder de nos limpar, pelo seu poder de nos purificar. Nós experimentamos isto. Você pode experimentar agora, é só crer. Crer e confessar, ou melhor dizendo, confessar e crer. Nessa ordem também pode ser que Jesus tem poder de limpar o seu coração, que Jesus tem poder de limpar o seu pecado. Esse foi o convite que Deus fez lá na profecia de Isaías, logo no capítulo 1, ele diz: vinde
e arrazoai comigo, se eu não limpar vocês, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu não limpar vocês e vocês fiquem branco como a neve. É um desafio que Deus faz. Jesus Cristo pode fazer isso e nós podemos experimentar isso. Aqui no versículo 13 diz assim, que no mesmo instante a lepra desapareceu. Quando alguém está doente com lepra, naquela época havia várias enfermidades contagiosas que eram consideradas como lepra, não somente aquilo que nós chamamos hoje de lepra. Mas essa pessoa precisa ser separada da sociedade e tratada durante muito tempo. Mas quando Jesus vem limpar o nosso coração, tirar a lepra do nosso coração, o seu poder de fazê-lo é imediato, como aconteceu com aquele homem. A lepra vai desaparecer na mesma hora. Podemos experimentar esse poder de Jesus imediatamente. Mas nós aprendemos mais uma coisa aqui a respeito do poder que Jesus tem de limpar o pecador. Esse poder precisa ser testemunhado. Notem no versículo 14 que, em primeiro lugar, Jesus orientou, instruiu aquele homem a não contar a ninguém o que havia acontecido. Ele disse, primeiro você vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Este era um preceito da lei judaica, está lá no livro de Levíticos. Um sacerdote precisava examinar aquele homem e o observar, no mínimo durante 7 dias, para ver se ele tinha sido curado. Só depois disso, então, é que o declarava curado. E então ele disse, você vai lá, se apresente diante do sacerdote, ele vai ver que você foi curado, que não há mais nada em você de lepra. Então você vai levar a oferta, era outra parte da legislação judaica, que depois de ser declarado curado, aquele homem deveria fazer uma oferta que era de gratidão, de louvor a Deus, de reconhecimento pela graça de Deus. E Jesus diz assim, isso servirá como testemunho. O mundo precisa saber que você foi limpo, que você foi curado. O mundo precisa, melhor dizendo ainda, constatar que você foi limpo, que você foi curado. Como é que o mundo constata isso? Vendo a sua vida, testificando da transformação, da limpeza que foi feita no seu coração, vendo que de seu coração foram tirados os maus desígnios, os maus pensamentos, os adultérios, a mentira, a deslealdade, a falsidade, vendo que seu coração agora é um coração limpo, transformado pela graça de Deus, limpo, purificado, lavado pelo sangue de Jesus. E quando o mundo enxergar isso em você, então você estará testemunhando desse poder de Jesus para limpar. Isto servirá como testemunho, como disse Jesus. Então, esse poder que Jesus tem de limpar precisa ser testemunhado. Até porque as outras pessoas precisam saber disso. É o que diz o versículo 15, aqui diz que as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Outras pessoas ficaram sabendo o seu poder de curar, de limpar, de expulsar demônios, de ensinar a verdade,
de transformar o pecador, então vinham. É preciso que mais pessoas venham para Jesus através do seu testemunho. Jesus não queria ser famoso, nem queria ser rodeado por multidões. Como diz aqui no versículo 16, ele se retirava para lugares isolados a fim de orar. A missão de Jesus era salvar o pecador. Essa era a sua missão. E seu sucesso acontece cada vez que alguém é resgatado por sua graça e limpo do seu pecado. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para ser famoso, nem para ser aclamado por multidões. Jesus não veio para produzir espetáculos. Jesus veio para curar, limpar o coração do homem. Que Deus nos abençoe.